Olá, você está no tópico 4 do curso CPM Ultralight Spider Project, em parceria com o Spider Project Team, realização da Ectus. Eu sou o Marcos Posse e vou acompanhar vocês continuando o nosso trabalho aqui nesse treinamento. Nós continuamos em cima do tema CPM e agora no tópico 4 nós vamos definir e evidenciar o cronograma do projeto. Vamos apresentar, além do cronograma, que é a data de realização das atividades, vamos trabalhar também, além das datas e dos resultados de produção, vamos trabalhar também o fluxo de desembolso de dinheiro, o fluxo de desembolso de verbas, os gastos do projeto agora associados aos tempos de sua realização. E, ao final, vamos trabalhar também o entendimento do fluxo de caixa, que seria, basicamente, o dinheiro que entra para financiar as despesas do projeto, nas datas em que o dinheiro, a verba entra, e em comparação com o plano de desembolso de despesas do projeto. O cronograma do projeto ele vem como consequência de todos os trabalhos que nós desenvolvemos do tópico 1 até o tópico 3. Ele, na verdade, é a evidenciação das datas calculadas em função da sequência admitida como sequência ótima possível de trabalho, dado pela rede de sequenciamento das atividades. É consequência também das durações que foram alocadas para cada uma das atividades e também é consequência das restrições que nós encontramos e apontamos para cada uma das atividades. Na elaboração do cronograma, processo continuado do nosso trabalho de desenvolvimento, nós encontramos como processo já definido o desenvolver do cronograma, onde se prevê alguma informação trabalhada até o momento como entrada, mas em particular algumas técnicas de desenvolvimento desse documento, desse cronograma. Essas técnicas, e a gente está aqui trabalhando especificamente no CPM, o Critical Path Methods, é uma das técnicas que nós temos para desenvolver esse cronograma. Eu diria até que é a técnica básica para desenvolver esse agendamento. Nós temos uma análise da rede, e aí voltando, uma rede não viciosa, uma rede que seja possível na sua execução, na sua execuibilidade, a partir para a definição desse caminho crítico e entender o que seria esse caminho crítico das sequências das atividades. Outra técnica seria o Critical Chain, que é a corrente crítica, é um método específico, não com a mesma linha do CPM. Ainda no caminho crítico nós temos a possibilidade de um nivelamento de recursos, e aí nós saímos do tempo e da condição onde apenas a falta de tempo era restrição, passamos até agora restrições de recurso, e temos outras técnicas, mas nós vamos trabalhar basicamente o Critical Path, a metodologia, e vamos discutir possibilidades de compressão. São as duas técnicas mais evidentes na filosofia CPM. Hoje, contemporaneamente, somos forçados a adulterar o CPM original através de nivelamentos, acertos e outras considerações de restrição. Resgatando aqui o projeto que nós estamos desenvolvendo ao longo dos tópicos, fazendo mais um modo a partir desse, vamos falar do modo ou do layout cronograma.
Cronograma do projeto. O cronograma do projeto nasce com as informações, os atributos, e aí esse layout deve preservar isso, nasce com os atributos que nos interessam. Por exemplo, código EAP, o nome, o tipo, no outro painel podemos colocar a duração em horas, a duração em dias, a duração em dias úteis. A ferramenta analisa dias e dias úteis. E início e término. O volume é alguma coisa interessante a considerar para o nosso cronograma. E eu posso colocar aqui também o custo. Custo restante, que seria saldo, que nesse caso, sem o projeto ter iniciado, é o valor total a ser gasto durante a vida do projeto. Lembrando mais uma vez que prazo é um valor específico, é um atributo da atividade, e cronograma seriam as datas de ocorrência da atividade, assim como o custo é um valor estimado de gasto que, associado às datas, devem definir um fluxo de despesa. Definidas as colunas, eu vou preservar isso como modo corrente, para nós começarmos a trabalhar e entender. E, em cima dessa ideia de caminho crítico, nós temos que apresentar algumas informações adicionais, que seria a programação do trabalho o mais cedo possível ou a programação do trabalho o mais tarde possível. E também tem uma outra informação que seria o conceito de folga atrelado a esse mais tarde possível, mais cedo possível. Vamos então agora discutir o que seria folga, o que é folga. Vou fazer um modo específico de entendimento de folgas do cronograma. Depois vamos voltar para o cronograma. Eu incluo aqui a coluna folga livre em horas, folga livre, folga total em horas, tem o seu referencial em dia. E gravo esse layout com o nome de cronograma do projeto folgas. A folga é a quantidade de tempo que uma atividade possui que daria a ela a condição de ser reprogramada sem atrapalhar alguma coisa. Vamos analisar a folga livre. A folga livre seria, pelo cálculo aqui desenvolvido, vou forçar o cálculo mais uma vez, a folga livre seria o espaço de tempo em que a atividade ou o marco poderia ter para ser reprogramado ao futuro sem atrapalhar a atividade que vem a seguir, ou uma das atividades que vem a seguir. No nosso caso aqui, botão direito, filtrar todas as sucessoras. Essa atividade, ou esse marco, possui uma folga livre de 8 horas. Aumentando a escala de tempo, talvez dê para perceber que se eu reprogramasse o início para o futuro, em até 8 horas, eu não forçaria um adiamento da atividade final 558
nem forçaria um adiamento da atividade final 562. A folga livre, então, é a capacidade de reprogramar ou essa atividade para não perturbar essa no seu agendamento original. A folga livre. Nesse caso, essa atividade aqui tem uma folga livre de 48 horas. Cancelando o filtro, botão direito, filtrar todas as sucessoras, nós verificamos que esta atividade pode ser reprogramada ao futuro em até 48 horas, que não vai atrapalhar o início da sua ou das suas sucessoras. Se nós fizéssemos um mapa aqui, através de um filtro, pedindo para que todas as atividades que possuem folga maior que zero fossem apresentadas, nós teríamos um conjunto de atividades tamanho todo. Um conjunto de atividades que poderiam ser reprogramadas durante a vida do projeto, um conjunto de marcos que poderiam ser vencidos na vida do projeto, que não trariam prejuízo para as outras atividades já programadas. Folga livre, a atividade não atrapalha as suas sucessoras, não reprograma as suas sucessoras. Vamos agora ao conceito de folga total. Cancelar, filtro, temos todas as atividades e as suas folgas totais. Vamos verificar quais são as atividades que não possuem folga total. Essa. Eu vou marcar então todas as atividades ou marcos. Vou até marcar só as atividades, que são aquelas que produzem trabalho. Os marcos são apenas indicadores de ocorrência. Se nós marcarmos usando o CTRL, nós poderemos verificar que não só elas estão na cor vermelha, como elas também definem um caminho de produção que, se qualquer uma dessas marcadas que eu marquei com o CTRL, se qualquer uma dessas marcadas for reagendada ou projetada no futuro, haverá um impacto sobre a sua sucessora ou sobre as suas sucessoras, que provavelmente vão impactar o prazo final do projeto. Esse ramo de produção deixa clara essa informação, essa afirmação que eu acabei de fazer. Mas esse ramo não deixa isso claro, uma vez que reprogramar essa atividade e reprogramar essa atividade esbarraria na atividade final 570, que não impacta diretamente no prazo final do projeto. Isso ocorre, mais uma vez repetindo, na metodologia CPM tradicional, original, isso não ocorreria por conta de não haver, na época, uma restrição conhecida como não terminar após uma data. Essa restrição, ela aparece hoje por critérios e considerações que não são construtivas e são aqui na ferramenta informadas, fazendo com que a atividade 567, ao romper uma restrição, se caracterize como folga zero, folga total zero. Se nós reprogramássemos essa data para dia 30, a data da atividade
568 para dia 30 de março, o nosso triângulo amarelo iria mais para frente. Vamos colocar aqui 6 de abril. 6 de abril. O nosso triângulo amarelo iria mais para frente. E ao recalcular, ela não estaria rompendo essa restrição e se tornando flexível a uma reprogramação. De quanto seria essa reprogramação sem se tornar crítica ao sucesso? Então nós temos agora um termo de atividade crítica ao sucesso. Originalmente, a atividade crítica era aquela que, se reprogramada, atingia o único marco de sucesso, que era o término do projeto. Agora podemos dizer que a atividade crítica é aquela que afronta e compromete o sucesso do projeto. O sucesso agora não está só no fim. Parece que agora temos um critério organizacional, contratual, que cria uma restrição que torna essa atividade, folga de 7 dias. Se esse restritivo não deve acabar depois de, é claro, dia 27 de abril, fim do projeto, nós teríamos o deslocamento do amarelo para dia 27. Se calculássemos a menos de algumas horas de diferença, nós teríamos que a folga dessa atividade estaria na ordem de 95 horas, que é o básico para o seu comprometimento do sucesso original, que é o término do projeto. Essa restrição da atividade 568, que discutimos agora, faz com que a ferramenta encare essa restrição como um fator crítico ao sucesso do projeto, fazendo com que as atividades desse ramo, se reprogramadas forem, estarão colidindo com esse novo critério de sucesso. Aqui nós temos uma atividade cujo término está passando ou muito próximo do término contratual e, nesse caso, fator crítico de sucesso. Nessa ferramenta, nós temos condição de acertar opções da parte gráfica, da parte da planilha de informações. Nós podemos ver as grades de apoio à visualização das barras, podemos colocar outras informações nas barras, podemos ocultar na planilha a atividade, a fase, mas tem um item aqui chamado cronograma as late as possible. E aí podemos falar do que é o mais tarde possível. Cronograma as late as possible apresenta a mesma atividade sendo representada na maior linha do tempo de adiamento possível. Como seria isso? O diagrama que mostra os fantasmas, os elementos gráficos fantasmas, mostraria para as atividades críticas, ou seja, que não são passíveis de reprogramação, o fantasma coincide com o próprio local, mostrando que daqui ela não pode se deslocar sem compromisso ao critério crítico. Se ela tem uma restrição, esse fantasma nem aparece. E se ela possui condição de reagendamento, não só a cor azul diferenciada do vermelho, mas não só isso, mas também o local no tempo futuro aonde ele poderia acontecer. Nesse caso, se nós pedirmos para mostrar apenas as atividades cuja folga total é igual a 0,
nós teremos as atividades ditas críticas ao sucesso, aqui críticas ao sucesso, porque refletem o término do projeto, aqui críticas ao sucesso, porque refletem descompromisso ou ameaça ao compromisso de uma restrição nova, caracterizada como sucesso. Aqui nós vemos então que o produto como um todo pode até ser adiado, mas não essas atividades. Se nós limparmos esse filtro e colocarmos todas as atividades cuja folga livre sejam maior do que zero, nós teremos todas as atividades e os marcos também, com uma possibilidade de verificação de agendamento no futuro. Em Gantt, opções desmarcando o desenho dos produtos, tirando os links, eu consigo ver que essa atividade final 569 ela pode acontecer no futuro sem prejuízo dos critérios de sucesso. Critérios de sucesso, fatores críticos de sucesso, nesse caso, final do projeto, nesse caso, restrições contratuais, imposições de datas, já admitido no CPM contemporâneo, fatores críticos de sucesso, nesse caso, por conta de compromissos contratuais. Gantt, opções não as late as possible, voltando os links e eliminando os filtros, voltamos com o nosso cronograma original. ALAP, ASAP